Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua presença se faça, Senhor, nesta casa de amor e em nossos corações. Que a chama viva, Senhor, da tua misericórdia possa acender em nós a boa vontade da transformação. Que a tua luz possa dissipar as trevas da ignorância que ainda trazemos e dos hábitos que temos tantas dificuldades de modificá-los. Que tua santa energia possa convidar-nos e fortalecer-nos no renascimento espiritual. E possamos, Cristo Jesus, matar o homem velho, o homem ego, e renascer o novo homem, o homem espiritual, o eu que compreende a eternidade e vive para ela. Abençoai, Jesus amado, cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. Iluminai, Senhor, os lares, famílias e familiares de cada um. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que não conseguiram, não venceram as dificuldades, ou até mesmo aqueles, Senhor, que abraçaram a preguiça espiritual. Ilumine onde estiverem, amado Cristo. Abençoe aqueles que são inimigos do Espiritismo, por maldade, por ignorância, ou mesmo, Senhor, por ser levados por outras mentes e opiniões. Abençoai os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja um precioso medicamento. Cubra de bênçãos as mãos de todos aqueles que trabalharam para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estenda tuas mãos santas neste caderno de amor e em cada nome, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e da tua santa energia a fortalecê-los a buscar os teus caminhos. Mas, Senhor, na religião que professam, mas aquela que fala, vive as tuas verdades de amor e vida eterna. As águas aqui trazidas em cada recipiente, estenda tuas mãos iluminadas, Jesus, e transformai, de simplizar, no mais precioso medicamento, assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã. De acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, possam, Senhor, serem derramados os elementos medicamentosos extraídos das ervas medicinais, acasalados, Senhor, com as forças fluídicas que vêm de tuas mãos santas. E assim, ao ingerir, ou passar em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar o alívio e a cura, física e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estendei tuas bênçãos à Colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, asilos, presídios e orfanatos, aos manicômios, Senhor, e onde houver a dor, a escuridão, o mal e o erro. Lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos, Senhor, sermos todos irmãos em Cristo e dissipar as opiniões e compreender que somos uma grande família espiritual. Na luz da caridade, possamos construir a fraternidade de uma família universal. Abençoe o nosso país querido, que passa por tantas fragilidades, por tantas e tantas, Senhor, inversões de verdade. Por misericórdia, Jesus, amparai essa nação. Que o anjo Ismael, amigo, abra tuas asas protetoras, protetor dessa nação abençoada, e possa incluir
aos homens de boa vontade, honestos e decentes, a terem coragem, Senhor, e sob as luzes da Constituição e da lei, possam, Senhor, direcionar essa nação aos caminhos da verdade, cumprindo a tua missão de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Estendei sobre toda a humanidade esta sublime e abençoada energia de amor, que a paz possa reinar e que o teu renascimento, comemorado esta semana, seja no coração de cada alma, de cada irmão, como a luz da verdade. Graças vos damos, amado Cristo, e fiquem nós hoje sempre, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Templo Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo é a evangelização de nós mesmos em rumo da verdade infinita e eterna. Coisas que hoje estão bem distantes, pois vivemos sobre opiniões e paixões. Esquecemos ou distanciamos da luz da verdade eterna. E é ela a única que rege a nossa existência. É a única que nos leva ao distanciamento da dor. Em 27 de janeiro de 2022, um homem chamado René Robert caminhava nas ruas iluminadas e magníficas de Paris. Um homem de 84 anos, fotógrafo, bem-sucedido, caminhava despretensiosamente, admirado com a bela Paris. Em uma das ruas de grande movimento, este homem sofreu uma tonteira, caiu e desmaiou. E ficou ali, e centenas, talvez milhares de pessoas passaram ao seu lado. E depois de 9 horas caído, em desmaio, uma pessoa abaixou-se para ver o que estava acontecendo com ele. Constatou-se que ele havia morrido por falta de assistência. É uma história triste, real e verdadeira, que apenas vai fazer 3 anos agora. Por que acontece isso? Nós estamos falando de uma cidade em um país de primeiro mundo. Por que acontece isso? Por que está acontecendo estas indiferenças? Por que está acontecendo estas problemáticas? Porque nós estamos, a cada dia, distanciando da sabedoria da vida, da sabedoria divina. E nós estamos abraçando gurus. E agora, de um tempo para cá, nem guru nos servem mais. Nós estamos abraçando influencers. Pautamos nossa vida, nossa personalidade, nossa caminhada existencial no planeta Terra, pela opinião de influencers. Esquecemos daquele que veio fazer a transformação, divisor de águas. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho para libertar o povo hebreu, o povo judeu da sua escravidão, e dar uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade, uma nova personalidade. Assim fez Jesus Cristo, que dividiu não o Mar Vermelho, mas dividiu as eras da humanidade, antes dele e depois dele. Jesus é a nova era. E a nova era
ela se faz na individualidade de uma criatura. E, através da coletividade, se faz em um processo planetário. Só que essas individualizações estão ficando cada vez mais solitárias, porque estamos distanciando de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a 2 dias, se fala e se faz e comemora o nascimento de Jesus. Há uma importância ímpar em nossas vidas se nós compreendermos ou aceitarmos, aqueles que ainda não têm compreensão, de aceitar que Jesus Cristo foi e é o maior sábio que já pisou neste planeta Terra. Agora, eu me pergunto como uma pessoa pode seguir outro, sendo que Cristo foi o maior sábio. Você sabe qual é a diferença do sábio com o guru? O sábio, ele prega, ensina o que viveu e vive o que ensina. Compreendeu aí? Isso é o sábio. O guru ensina, o influencer ensina aquilo que ele aprende da boca dos outros, ou aquilo que ele está na paixão do seu coração, ou aquilo que ele tem como desejo. Entende? Veja só, me perdoe, não estou falando de política. Veja só o disparate de opiniões que é em nosso país. Um justo, um homem que por 32 anos foi devassado a sua vida financeira, física, familiar, e amigos que não encontraram nenhuma vírgula de desvio. Eu acho que ninguém na face da terra foi tão investigado como aquele que está preso na Polícia Federal em Brasília. Preste atenção. Estou falando de política não, gente. Estou falando de exemplos. E um homem que tem mais de 500 comprovações de desvios, está regendo a nossa nação. Não para aí, peraí. E que hoje assinou para bandidos, estupradores, assassinos, traficantes, ter o indulto de Natal. E pais, mães, famílias, mulheres, trabalhadoras, que estavam em um evento em 8 de janeiro de 2022, não poderão ter o indulto de Natal. Não poderão sair, não poderão ver seus filhos. Você está entendendo o que é sábio e o que é um guru? Compreende? O sábio ensina o que já viveu e vive aquilo que ensina. Os outros manipulam a verdade, manipulam as leis, falseiam. Isso não é de agora. Porque quando um homem caiu na estrada poeirenta, espancado por ladrões, roubado, um levita passou e olhou. Um sacerdote passou, olhou e foi embora. Um samaritano parou, cuidou das feridas, deu as roupas dele, colocou em seu cavalo, levou para uma pensão, pagou para o dono da pensão cuidar e olhar. Quem é samaritano? Quem é aquele que caiu? Presta atenção. Quem foi aquele que estava no chão? Era um judeu. Era um judeu. O levita é judeu. O sacerdote, judeu. Passou, olhou e não fez nada. Assim como os homens olharam para aquele homem lá na rua iluminada de Paris. Passaram e não olharam. Não fizeram nada. Passaram, olharam e não viram. Fingiram que não viram. Aquele homem caído era judeu. Um samaritano. Você sabe o que é um samaritano? Samaritano, eles e judeu da Samária, vêm das mesmas tribos, vêm dos mesmos princípios, todos dois seguem Moisés. Só que Samária, os samaritanos, resolveram ser mais ortodoxos. Então, criaram inimizade com os judeus. Seguem o mesmo Pentateuco, o mesmo decálogo, seguem o mesmo decálogo de Moisés, mas de forma mais intensa. Então criaram ali uma briga entre eles. Não aceitam uns aos outros. A Samária não aceita judeu. Tanto é que aquela mulher lá no poço de Jacó não falou por que Jesus estava bebendo água no poço se ele era judeu.
Jesus falou que daria água para ela, que mataria a sede para a vida eterna, né? Então veja só, um inimigo auxiliou, mas o levita e o sacerdote não ajudaram. Levita, homem da lei espiritual. Sacerdote, da lei espiritual. Líderes espirituais. Não compreenderam, não entendem. E nós estamos vivendo nessa era da indiferença. Esquecemos a grandeza e a beleza de Jesus. Faço questão que a gente volte lá e a gente busque relembrar aquele sublime momento que foi o nascimento de Jesus. Preste atenção. Da Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1. O começo de uma nova história. Preste atenção, olha que maravilha. Inicia-se na Bíblia assim. A origem de Jesus. O Messias foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Naquele tempo, preste atenção, a grande problemática de José. Ele, homem puro, íntegro, honesto, decente, ético, religioso, preservador das leis, descendente de Davi. Compreende? Ele teria que denunciar Maria, pois ela engravidou sem eles ter relação. Ele, ao denunciá-la aos sacerdotes, ela seria levada em praça pública e apedrejada até a morte. Mas um anjo apareceu para ele e falou: olha, o Espírito Santo concedeu essa gravidez. Agora, vem outra parte para entendermos a grandeza. Jesus não é nascido de mulher. Ele é manifesto em mulher. Quer entender isso? Simples. Não existiu relação homem e mulher com Maria. Não existiu. Mas como ela foi fecundada? Como ela foi, então, ela ficou grávida. Nós sabemos da materialização. Nós sabemos que espíritos de excelsas categorias possam fazer materializações. Assim aconteceu. E não pode, pelas leis de Deus, ter outra forma de concepção no planeta Terra, a não ser a forma espermatozoide e óvulo. A lei de Deus não permite. A lei de Deus não permite. A lei de Deus não permite cachorro com tatu. Não permite raças diferentes ter filhos. Compreende isso? Não é possível. Não existe como. É um processo natural. Por que existe esse processo? Porque é um processo de evolução. Não existe retração, degradação no processo da evolução espiritual. Então, cada espécie está numa linha do tempo. Então, essa espécie dessa linha do tempo pode conviver com essa, mas os dois não podem conceber filhos. E não existia nenhuma forma expressiva que aguentaria a energia, a luz de Jesus Cristo. Então, através de um processo, de uma enxertia espiritual, foi concebido este manifesto do Espírito de Jesus, que deu a forma aparente da gravidez de Maria. E todos os rituais de um processo de gravidez. Hoje nós sabemos da gravidez psicológica. Eu mesmo conheci uma mulher que ela estava grávida, os peitos cheios, e ela ficava alisando a mão, e ela dizia, no primeiro instante da comunicação, ela me disse: eu estou grávida. Aí, olha, que bom, qual é o sexo? Ela, tal, já escolheu o nome? Sim, é tal. Eu falei, que bacana, seja muito feliz com a gravidez. Aí uma pessoa que a conhecia disse: ela está grávida, tem 7 anos. Nunca teve filho. Normal, para ela estava tudo normal. Tinha 7 anos que ela já estava naquele estado de gravidez. Né? Gravidez psicológica. Para ela, por 7 anos, estava ali correndo como se fosse 9 meses. 9 meses, não sei o que deu aqui. Então, aí vem essa grandeza do milagre já da chegada de Jesus.
Veja só a grandeza e a sabedoria. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Outra questão. Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio para retirar o pecado de ninguém. Ele veio salvar o seu povo. Como? Dos pecados? Como? Como é pecar? Pecar é errar. Se nós erramos por ignorância, é erro. Se nós erramos com conhecimento, é pecado. Essa é a diferença de pecado. Pecado é quando se tem um conhecimento. Pecado é quando já a consciência o acusa. Isso é pecado. Então Jesus veio para salvar aquele povo que era extremamente religioso, mas idólatra. Que era extremamente fiel à observância das Escrituras Sagradas, mas não de Deus. Compreende isso? Não de Deus. Eram as Escrituras. E nós sabemos que as Escrituras foram escritas por profetas e por homens. E manipuladas no curso do tempo. Assim como nossas leis. Por que que tem essas centenas de pessoas presas por um crime que não existia até 2021? Vocês sabiam que a lei que os prendeu foi inserida na Constituição em 2021 por perversos homens planejando já prender aquele que estava no poder e que, quando saísse, seria preso por esta lei. E junto com ele, qualquer pessoa que se aliasse a ele. Não existia atentado contra a democracia. Não existia essa lei até 2021. E, pasmem, ela foi copiada de Lenin, um dos mais perversos estadistas da União Soviética, que dizimou e matou milhares e milhões de pessoas para fazer aquela que antigamente era a União Soviética. Ali os países tudo ao redor. Tanto é que hoje está até brigando lá, até hoje, já tem 3 anos essa briga, porque a Rússia quer um pedaço da Ucrânia. E você sabia que 75% dos habitantes da Ucrânia têm parentesco familiar na Rússia? Compreende? Qual que é a lógica da briga? Por um guru, um influencer, né, que quer brigar por causa de dinheiro e terra, onde o povo paga um preço com o sangue. Paga o preço com a guerra, sustentando essas opiniões nefastas. Então Jesus veio para tirar esses erros, mostrar para nós como não errar e como não pecar. Olha que extraordinário. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo. O anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. E José deu a ele o nome de Jesus. Aqui repete novamente. José, e hoje é engraçado, né? Grande parte das pessoas tem medo. E grande parte das religiões negam a comunicação entre os dois planos. Acha que o Espiritismo é que inventou isso. Olha aqui, José conversando com o anjo, parecendo igual nós estamos conversando agora. O anjo aparecia para ele toda noite. Né? Batia maior papo com ele. A mesma coisa acontece hoje com os espíritos. Isso chama mediunidade. Hoje, se você chegar se você vê espírito, você fica assustado, seu coração acelera. Se você escuta vozes, você fica extremamente apavorado. Você começa a ter medo. Se isso começa a crescer, você começa a ficar limitado ou debilitado, porque você está vendo, percebendo algo que você foi ou está sendo doutrinado para não acreditar, mas está na Bíblia. Todas as passagens têm comunicações de anjos. De anjos quer dizer espíritos. Aí você é levado, quantas crianças, jovens, adolescentes, hoje alguns adultos, alguns já morreram, que foram levados ao psicólogo, que foi encaminhado ao psiquiatra, e que, quando dizia, estou escutando vozes. O que é? Escutar voz, o que é? Esquizofrenia. Estou vendo espírito, está vendo morto. Alucinações. Então, no tarja preta.
Entendeu aí? Tarja preta. São os diagnósticos naturais daquilo que se chama sensibilidade psíquica, metafísica. Compreende? Aquilo que a carne vê que é do além. É a coisa mais natural do mundo. Mais natural do mundo. Mas nós somos doutrinados para não aceitar isso, para ficarmos dependentes de medicamentos e remédios. Por quê? Onde está o santo grau dessa pergunta? Por que isso acontece? Por quê? Aqui, nós vamos na vinda de Jesus, nós vamos ficar sabendo de tudo isso. Vamos lá, vamos responder. Jesus em perigo. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, presta atenção, Herodes, ele foi o rei da Samária, viu, gente? Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só, rei dos judeus. Herodes era rei. Compreendendo aí a problemática? Onde está a criança nascida que é? Eles não disseram será. Que é o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Eram 3 reis magos. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado. Por que ele ficou alarmado? Porque Herodes era rei. Como é que nasceu um rei? E os magos disseram que viram e vinham acompanhando uma estrela. Se uma estrela mostrou o caminho para magos, quer dizer então que existia uma profecia, que já estava determinado pelas escrituras que viria um rei para os judeus. Herodes era o rei dos judeus naquela época. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. Olha, 800 anos antes de Jesus Cristo nascer, já recebeu, desde o profeta Isaías, já recebiam as informações que viria aquele que seria o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, para fazer a transformação da humanidade e que seria o povo judeu escolhido para recebê-lo, porque o povo judeu era o povo, e hoje nós sabemos que é o povo mais inteligente e espiritualizado na época e hoje mais tecnológicos e estudados no planeta Terra. Nós sabemos que Israel há um índice de 98 para 99% da população que é doutorado em faculdades, formados e doutorados e mestrados. É o maior índice no mundo em pessoas formadas em faculdades em Israel. Nós sabemos que as grandes tecnologias nascem em Israel. Né? É um povo extremamente disciplinado e estudioso. Então, ele foi escolhido, pois eles criam num Deus único e tinham a capacidade da compreensão e da elevação, aonde eles levariam as informações para toda a humanidade. Então, foi escolhido, já estava prescrito, né, pelos profetas. Eles responderam em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, o seu povo. Então, essa era a mensagem que estava escrita pelos profetas desde 800 anos antes deste acontecimento aqui. Então, Herodes chamou secretamente os magos, presta atenção, e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Herodes, extremamente inteligente, não sábio, inteligente, vamos dizer, guru. Chamou os 3 magos e falou: quando foi que essa estrela apareceu para vocês? E pegou todos os pormenores. Veja só a hipocrisia de Herodes. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, Jesus, e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem.
A história é verdade? Herodes ficou preocupado e ciumento. Porque nasceu o rei de Israel, o rei dos judeus. Herodes era o quê? Rei. Então ele falou, não, deixa eu ir lá prestar homenagem a esse rei. Né? Você acreditou nisso? Né? Como diz a minha filhadinha, confia. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Os magos, novamente, mais uma vez, um anjo apareceu e falou: não volta a Herodes. Vão embora por outro caminho. Vocês já cumpriram a missão que estava prescrita pelos profetas. 3 reis magos irão reverenciar aquele que é o Filho de Deus, que veio para transformar a humanidade. Não volte a Herodes, o anjo disse a eles. Depois que os magos partiram, novamente, olha o anjo. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Compreendeu aí? Olha, a partir dessa noite, se você encontrar um espírito na sua casa, o que você vai fazer? Chegou aquela mulher, né? A mulher chegou em casa à noite, as luzes estavam todas apagadas. Ela abriu a porta, e quando ela foi, com a mão no interruptor, ela viu um homem alto, um vulto, né? Alto. O coração dela gelou. Ela viu uma fronteira. O primeiro ímpeto que passa na cabeça é o quê? É um ladrão. Vai me matar. Vai fazer coisas feias comigo. Ela encostou na luz. A luz acendeu, ela olhou. Não existia vulto. Ela disse: graças a Deus era um espírito. Entendeu aí? A partir de agora você vai entender fazer isso, não vai? Se aparecer um espírito para você, você olha para ele e diz: graças a Deus que você é um espírito. Não é? Você sabia, e eu tenho a certeza que você sabe disso, que o espírito não consegue, não tem como fazer nada conosco, porque nós estamos em planos diferentes. Para que ele tenha alguma influência sobre nós, para fazer algo sobre nós, precisa-se de 2 fatores. Primeiro, tem que estar dentro de nós a vontade, a indução, o chamamento, o imã. Ou ele vai fazer, influenciar outra pessoa para nos atacar. Compreendeu? Não tem como ele próprio nos atacar. Ele precisa de alguma energia em volta dele, ou a nossa. Só isso. Divaldo Ferreira Franco, um dia estava caminhando pelas ruas de Salvador, olhando as vitrines, ainda jovem. De repente, um homem de uma estatura muito grande, negro, puxou ele pelo ombro com uma mão, e da mesma forma que ele trouxe com a mão, a outra foi de encontro à sua face. Puxou o olho de Divaldo e ele caiu e ainda quebrou algumas vitrines. O homem, ele levantou, ponto, sangrando, o homem olhou para ele e disse: meu Deus, desculpa, pensei que você era outra pessoa. Virou as costas e sumiu. Divaldo, com um lenço, foi embora para a tua casa. Quando ele chegou no portão da tua casa, já a mansão do caminho, no início, tinha um espírito encostado no portão assim. Divaldo, com vidente, olhou, viu o espírito falou: agora eu sei como te machucar. Porque tem muito tempo que eu estou atrás de você e não consigo te machucar. Mas agora eu sei como. Como? Influenciando outra pessoa. Entendeu aí como que o espírito faz? Compreendeu aí? Não precisa ter medo. O espírito tem todos os instantes e terá. E daqui a um dia, espero que a minha vida seja bem longa, nós estaremos no mundo dos espíritos também como os espíritos. E aí, como você vai fazer? Você vai ter medo de você? Vai? Ai, meu Deus, estou morrendo de medo de mim. Eu vi no espelho, sou espírito. Né?
Então os anjos já comunicavam, todos os instantes está aqui. Ó. Aí veja só. Mandou para o Egito os anjos, né? Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Olha só, está tudo escrito nas estrelas já. Ó. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Preste atenção na situação. Olha a perversidade de uma pessoa. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os territórios ao redor. Já pensou se Jesus, Maria, José e Jesus fugissem para alguma cidade próxima a Belém, a Jerusalém? Todos os meninos abaixo de 2 anos foram mortos. Olha a perversidade de um homem, de um governante. Não é? Nós estamos muito longe hoje, não, né? Nós estamos muito longe da perversidade desses que estão aqui governando nosso país, não, né? Nosso país vizinho, outros lá do outro lado do continente, né? Já viu a perversidade que são feitas na Coreia do Norte? Já viu a perversidade que estão fazendo no Irã? Você já viu a perversidade que estão fazendo em alguns países da África? Vai lá. Fala que você é cristão. Você é degolado em praça pública. Vai lá, fala que você é homossexual. Ou mulher bissexual. Fala. Vai lá. Compreende isso? E os nossos governantes aqui apoiando eles lá da mesma forma e faz uma cara de bonzinho na nossa população. Está compreendendo isso? E os antidemocráticos, atentados à democracia, estão presos. Que tem a liberdade inteira. Você sabia que tem passeata LGBT em Israel? Em Belém? Em Jerusalém? Você sabia que tinha? Você sabia que tem? E todo mundo aplaudindo aqueles que matam cristãos. E ai de se falar. Ai, se falar que é simpatizante de LGBT, que mais e lá vai cacetado do alfabeto aí. Veja só. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e todo o território ao redor. E de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo. Calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Você entendeu aí por que ele estava querendo saber qual tempo que a estrela tinha aparecido? Quanto tempo os magos tinham andado? Ele já estava prevendo. Ele já falou, rapaz, se eu não encontrar esse menino, eu preciso saber qual foi o tempo que foi previsto, porque eu já sei quando nasceu, e eu mando matar 1 ano a mais. Que aí não dá chance para esse menino estar vivo. Assim como fizeram em 2021, quando inseriram na Constituição atentado contra o Estado Democrático de Direito, essa lei para prender aqueles que estavam lutando pela democracia e pela liberdade em nosso país. Pela diminuição dos impostos, né? Muita gente está falando que 2026 será um ano difícil. Não, não será um ano difícil. Será um ano extremamente fácil para nós. Porque o dinheiro vai ser jorrado nessa nação para todos os lados. Agora 2027, aguarde, né? Aguarde 2027. Estou falando no âmbito, né, material. Agora, no âmbito espiritual, nós precisamos muito, muito nos policiar. Porque aí a coisa, acredito, vai ser mais intensa. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chorava seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Então, olha só. Raquel era um nome comum, então os profetas já falavam que haveria gritos de mulheres pelos seus filhos, porque não existiam mais. Por quê? Porque o rei mandou matar. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em um sonho a José. De novo, olha. No Egito ele disse, levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor do seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em
Em sonho, José partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Fantástica a história, né? Só que nós não podemos deixar isso morrer em nosso coração, isso é a verdade. Nós estamos perdendo a essência do que é Jesus. Do que é Jesus. Agora, para nós entendermos a grandeza de Jesus Cristo, nós temos que compreender o que é sabedoria, ser sábio. E aí nós não abraçaremos políticos, líderes, gurus, influencers. Nós não abraçaremos seitas, descendência afro. Nós não precisaremos procurar líder, xamã, feitiçaria, simpatia, benzedura, nada. Nós não precisaremos ir em terreiro para conversar com espíritos que estão fumando charutos, tomando maraca e ainda pedir conselho para espíritos que ainda estão ligados à matéria, como uma dependência de um bicho que não conseguiram vencer e estão no mundo dos espíritos piores condições do que muitos que estão aqui na Terra. Nós encontraremos em Jesus Cristo a resposta. Para isso nós temos que entender o que é sabedoria. Quem foi sábio? Sócrates foi sábio. Por que Sócrates foi sábio? Porque ele pregou a sabedoria e viveu na sabedoria que ele pregava. Quando Sócrates foi chamado pela lei, por aqueles que detinham a lei, e convidado a negar as suas palavras, a ser permitido modificar os teus ensinamentos, então foi dado a Sócrates a oportunidade de redimir diante daquelas mentiras dos governantes. E o que ele fez? Ele fez ao contrário. Chamaram ele, deram, olha, muda isso aí, apaga o que você diz, fala que você estava enganado, só que está falando da comunicação dos espíritos, da vida eterna. Você está entendendo? Da unicidade de um Deus. Só está preparando, falou tudo aquilo que hoje o Espiritismo fala. Né? Aí, quando foi levado à reunião, ao julgamento, Sócrates disse, eu me defenderei. Não quis ninguém defender-se. Lá, ao seu lado, assistindo o julgamento, e são palavras dele, estava quem? Seu discípulo mais imediato, Platão. Sócrates, isso foi escrito por Platão, Sócrates, que eles eram hereges, que eles eram mentirosos, que eles falavam uma coisa e viviam outra, e que o sábio ensina o que já viveu e vive pelo aquilo que está ensinando. Compreende isso? São palavras de Sócrates, escritas por Platão. E Sócrates foi convidado a tomar um chá de uma erva, de um veneno chamado cicuta, que dá uma morte extremamente dolorosa, porque ele mata por asfixia ascendente. O que é a asfixia ascendente? Paralisação ascendente. Começa lá nos pés, depois que toma. Paralisa os dedos dos pés, os pés, e vai subindo lentamente, paralisando cada etapa que vai subindo. Chega aos joelhos, paralisa, a pessoa já não mexe mais do joelho para baixo, vai subindo, paralisando tudo, até chegar na paralisia cardíaca pulmonar e morre de asfixia cardiorrespiratória. É uma morte extremamente dolorosa e diz que dura 35 minutos. E Sócrates, sábio, viveu ensinando e morreu vivendo o que ensinou. Jesus Cristo, sábio, a mesma coisa. No último suspiro, ele olhou para aquela turba enfurecida de olhos vermelhos, mãos sujas com seu sangue de inocente, olhou aos céus nas suas últimas forças, inspirou profundamente para conseguir soltar o ar daquele corpo manifesto-se pela carne. Mas em espírito disse, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Pediu perdão aos seus próprios algozes. Outros sábios, Siddhartha, o Buda, Gautama Siddhartha, o Buda, nós conhecemos como Buda. Buda era um homem rico, milionário, filho de reis, morava em castelo. Abandonou tudo e foi morar no meio do mato. Hoje apresenta-se Buda, um homem gordo, cheio de ouro ao redor. Tudo mentira. Ele viveu na pobreza. Ele viveu na pobreza. Olha a mentira, tá bom? E aí, mais para frente, nós temos um extremamente sábio, Francisco de Assis. É nascido em Assis, belo jovem, homem mais rico da cidade de Assis, na Itália. Largou tudo, aos 18 anos, quando recebeu
uma infusão espiritual, uma comunicação espiritual, uma mediunidade, uma incorporação, um aparecimento. O anjo, pode dar o que é mediunidade. O anjo apareceu e falou, você é soldado de Cristo, mas não com armas, mas com exemplos. E ele largou tudo e foi viver. Assim, pregou com sabedoria. Quem era Francisco de Assis, ou quem é Francisco de Assis? João. João, o evangelista. Compreende? O preferido de Cristo. Aquele que Cristo entregou à mãe. Compreende? João Batista, perdoe. João Batista. João Evangelista perdeu a cabeça, né? Compreende? E João Evangelista nasceu junto com Cristo, era Isaías, que preveu a vinda de Cristo 800 anos antes. Olha que lindo é a grandeza e a beleza de Deus. Então nós precisamos de 3 coisas. Empatia. Você quer ser salvo? Isso já é ciência, não é nem espiritismo. A ciência já comprova. Empatia. Ser agradável com as pessoas. Quando nós somos agradáveis com as pessoas, toda a multidão de células do nosso organismo físico colocam-se na receptividade com o universo. E nós sabemos que o nosso universo é gerado pelas forças energéticas de nosso Senhor Jesus Cristo. Empatia chama-se educação, ética, moralidade. Viver em empatia com os outros. Comunhão com os outros. Compreende? Nós precisamos de compaixão. Compaixão. Você sempre fala assim, estou apaixonado por uma pessoa. O que quer dizer isso? É quando movimenta-se as forças mais profundas de nossas células humanas. Viver compaixão. A compaixão é o princípio, é o início da caridade, da benevolência, que transforma-se em amor. Viver compaixão. Quando fala-se paixão de Cristo, mostra a Via Crucis, do Jardim das Oliveiras ao Monte Gólgota, Jesus vivendo com paixão aquela personalidade de Filho de Deus, entregando a sua vida para servir de exemplo à humanidade insana, ignorante e ainda feroz, mas que transforma-se através da intensa paixão de Cristo. Viver com paixão, ter compaixão, é compreender e entender a dor do próximo. É o princípio básico que Jesus Cristo resumiu lei e profetas. Não faça aos outros. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a si mesmo. Resumida a lei e os profetas. Nesse simples mandamento, nesse santo grau de conhecimento, só um sábio pode passar uma mensagem tão linda. Eu não sei o que fazer. Você não sabe? Eu não tenho ciência, não tenho sabedoria, eu não sei ler, não sei escrever. Eu não tenho conhecimentos religiosos, eu não tenho intuição. Não sabe? Não. Então, entre para dentro de você. Você gostaria que fizesse isso a você? Não, não gostaria. Então não faça o outro. Você já tem um conhecimento. Não vendeu tanto que é simples? Só um sábio daria para nós um tesouro eterno como esse. Não faça aos outros nada que gostaria que fizesse a si. Faça isso para o positivo. Faça ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Modifique o tom da voz. Se você não gosta que fale alto, baixe o seu tom de voz. Você gostaria de receber educação? Seja educado com os outros. Você não gosta de apelidos? Chame todas as pessoas pelo nome. Grave o nome das pessoas. Faça elogios. Faça elogios. Eleve a outra pessoa ao nível do altruísmo que você gostaria de ser elevado. Você gosta de ser criticado? Não? Então não critique ninguém. Transforme, olha só, as 3 sabedorias simples que nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito mais. Mas essas três, a última, é o que vai reinar o ano que vem. Necessária para que as 2 possam eclodir em nós. Nós entramos e vamos entrar num ano onde precisamos muito, mas muito. Você quer melhorar sua vida? Saúde, paz, prosperidade? Envelhecer com qualidade? É só usar essas 3. Vou dar agora a última. Primeira, empatia. Segundo, compaixão. A terceira, o código sagrado da vida eterna para a criatura. O que Jesus Cristo falou nos seus últimos momentos. A última frase de Jesus Cristo. Está aí o código. Perdão.
Entendeu? Hein? Se Cristo não tivesse pedido ao Pai que perdoasse os seus algozes, ele não subiria aos céus. Ele ficaria aprisionado à terra. O seu espírito ficaria aprisionado à terra. Porque seu espírito de excelsa luz, que demorou 4.000 anos para fazer o decesso energético, estava aprisionado pelos elementos da matéria carnal, terráquea. Seu corpo perispiritual precisava ser impregnado com todas as substâncias que existem no planeta Terra. Em todas aquelas, a tabela periódica, que hoje é 117 elementos. Quando eu estudei química era 104. Né? Então hoje já está 117. Estou falando ninguém pode, não pode parar não, né? Então os 117 elementos químicos da tabela periódica. Todos esses elementos estão em nossos corpos de formas de uma alquimia celestial. Então se Jesus Cristo não tivesse rogado ao Pai perdão para os seus algozes, ele não subiria aos céus. Ele ficaria aprisionado na terra. Então você, nós, eu quero subir nas hierarquias da caminhada terrena, enquanto corpo carnal, e depois retorno à integridade do meu ser espiritual. Perdão é a chave. Perdoar para libertar-se. Perdoar para crescer. Perdoar para receber amor. Perdoar para ter paixão. Perdoar para ter empatia com as pessoas. Aquela pessoa que não perdoa, ela é amarga, ela é fechada, o coração dela está chagado em ódio e raiva, e é do coração que parte todos os bons ou todos os maus pensamentos e induções. Quando eu não perdoo a mim mesmo, eu fumo, eu bebo. Entendeu? Eu me maltrato. Eu quero morrer, eu quero me suicidar. Eu arrumo relacionamentos ruins, relacionamentos que a pessoa me maltrata. Eu tenho amigos perversos, eu arrumo colegas, eu faço passeios que mais me cansa do que me dá paz e descanso. Né? A pessoa que não tem perdão a si próprio, ele sai daqui num domingo de manhã, vai em Caldas Novas, dirige 3 horas em alta velocidade, volta 3 horas, 6 horas. Fica lá quanto tempo? Menos do que ele levou para arrumar, para ir, para arrumar, para voltar. Chega cansado. No outro dia ele fala para todo mundo: eu fui em Caldas Novas ontem, saí às 5 da manhã, cheguei às 7 da noite, eu fui a 150 por hora, eu gastei tanto, eu fiz isso tudo. Ele quer que a pessoa admire e ame ele, porque ele não se ama. A pessoa fala: como foi seu final de semana? Nossa, aproveitei demais. O que você fez no final de ano? Bebi uma caixa de cerveja. Compreende isso? Isso é autodestruição. Então, o perdão é autolibertação. O perdão, ele não precisa sair de ninguém. Mas quando sai de você, você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa de aprovação. Se a pessoa está com ódio de você, você está amando-a, ou tendo compaixão, ou empatia com ela, você fica apiedado dela. O mal dela não te faz o mal. Fisicamente, você pode ter tonteira, dores de cabeça, batedeira no coração. Porque as energias de qualquer pessoa negativas ligadas a nós, interferem em nossa biologia, nos 117 elementos químicos que compõem nosso organismo físico. E muito mais, né? Muitos desconhecidos. Compreende? Interfere neles, mas não interfere na sede, alma, espírito eterno, mente. Mente. Quando a nossa mente está em harmonia, não há nada que nos prejudique, não há nada que nos fere. Por isso que os cristãos enfrentavam lanças, fogo, dentes violentos de feras selvagens, cantando Hosana às alturas, sorrindo, com olhar tranquilo, semblante calmo. Porque não tinha mágoa, nem ódio de ninguém, apenas paixão. E tinha empatia com todos aqueles que não pensavam como eles, mesmo perdendo a vida, mas para adquirir a vida eterna. Assim Sócrates falou, naquele tribunal de julgamento, onde Platão deixou um livro para nos elucidar aquele momento. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Faça desse Natal o melhor Natal da sua existência. Participe do teu Natal com o aniversariante. Só ele. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos nossas vidas entregamos. Lembrando, Senhor, quando ensinaste-nos a orar. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu nome. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Muito honrado com a presença de cada um nesta terça-feira, a penúltima do ano. Terça-feira que vem, a nossa Alexandra, que vai ministrar a palestra, falando sobre a nova era. Rogar a Jesus que te acompanhe de retorno ao lar e que você medite sobre as verdades de Jesus Cristo. E busque um sábio para a tua vida. Cuidado, porque Jesus Cristo já havia nos alertado com os falsos profetas, com os gurus. Naquela época ainda não existia essa profissão, né? Influencers. Mas hoje nós podemos. Cuidado com os influencers. Cuidado com os hábitos que estão inserindo na tua vida. E cuidado com os hábitos que você está inserindo em teus filhos. Procure a sabedoria divina. Você terá sempre as respostas. Que Deus te abençoe, que Jesus nos ilumine, e que este Natal seja o Natal mais iluminado e verdadeiro da tua existência. Não há necessidade de comilança nem de bebida, nem de muitas bebidas. Aliás, nenhuma bebida, né? Pode ser bebida, né? Suquinho de uva, maçã, melancia, melão, extraordinário. Né? Que seja o melhor Natal da sua existência, que seja o primeiro da sua existência, nova existência espiritual. Nós não temos intervalo nenhum nessa casa. Todos os dias do ano inteiro, enquanto vida eu tivesse, Deus misericordioso me permitir. Se eu estiver em sanidade, né? Porque vai que eu fico doido, né? Dizer que Jesus é doido, né? Então, que a gente sempre está aqui. Você sabe qual é uma das coisas que eu mais gosto? Me perdoe, né? Sabe das coisas que é mais preciosas para mim? Ter um lugar para ir. E depois que eu for, ter um lugar para voltar. Então, o lar e o templo de Jesus. Eu tenho um lugar para ir, que é o templo de Cristo. Eu tenho um lugar para voltar, que é meu lar. Amém? Deus os abençoe.